E chega aí, pessoal. No vídeo de hoje vamos falar sobre a Ferbasa, uma gigante da mineração e siderurgia que nem sempre está nos holofotes, mas que possui um papel fundamental na indústria brasileira. E recentemente ela divulgou os resultados do quarto trimestre de 2024 e o que nós vamos ver aqui pode surpreender muita gente e vamos ver se a Ferbasa está no caminho certo. Mas antes de tudo, se você gosta desse tipo de conteúdo de investimento, eu peço que sigam o canal, porque enquanto muitos cobram por esse tipo de conteúdo, eu decidi compartilhar minha trajetória para ajudar quem busca crescer financeiramente. E se você valoriza isso e quer retribuir de alguma forma, a inscrição já faz toda a diferença. Mas falando um pouco aqui sobre a história da Ferbasa, ela é uma das maiores produtoras de ferro liga do Brasil e nasceu em 1961, fruto da visão empreendedora de José Carvalho, e desde então a empresa constitui uma trajetória sólida e de respeito no setor, tornando-se uma referência em ferro cromo e silício. E percebam aqui que a Ferbasa ela é controlada pela Fundação José Carvalho, onde eles detêm pouco mais de 50% das ações, e no restante da distribuição, 23% está na mão de pessoas jurídicas e 22% na mão de pessoas físicas, e 3,6% estão na tesouraria. E esse ponto aqui da Ferbasa, ele é bastante interessante, porque essa fundação, ela aplica os recursos provenientes dos dividendos da Ferbasa na oferta de educação gratuita para crianças e jovens da Bahia. Percebam que ela tem 6 escolas próprias, 2 projetos socioeducativos, geram 820 empregos diretos e investem cerca de 35 milhões anualmente para gerarem cerca de 4 mil vagas de estudo de qualidade. Então, esse daqui tende a ser um dos pontos principais para a Ferbasa ser bastante conservadora, tanto no seu endividamento como na sua gestão de caixa, distribuição de proventos. E com relação aos proventos, a Ferbasa ela deve manter um bom fluxo de pagamentos, já que o seu controlador ela depende desses pagamentos para manter toda essa estrutura funcionando. Então, se a gente pega um histórico longo aí da Ferbasa, vai perceber que em 10, 20, 30 anos, a Ferbasa nunca falhou no pagamento dos dividendos, que é justamente para manter esse seu programa, onde a gente percebe que a Ferbasa oferece educação, saúde e esporte para o público. E quando você começa a estudar sobre a empresa, você percebe que essa parte social é bastante significativa dentro dos valores da empresa. Então, como eu disse, a Ferbasa ela nunca falhou nos seus dividendos, mas eventualmente em um ano ou outro ela pode ter uma redução nos seus proventos, mas nunca falhou nos seus pagamentos. E vindo aqui para as unidades de negócio da Ferbasa, que tem atuação na Bahia, percebam que ela trabalha com mineração de cromo, mineração de calcário, mineração de quartzo, tem uma produção florestal, ela também atua na parte de metalurgia com a produção de ferro ligas, e também ela tem um complexo eólico com 92 aerogeradores. E aqui a gente pode ver de forma mais clara a verticalização das operações da Ferbasa, onde a gente pode ver que com relação à mineração de cromo, a Ferbasa ela tem uma produção de pouco mais de 500 toneladas por ano, e com relação à produção de cal virgem, a Ferbasa ela produz cerca de 22 toneladas por ano, e essas duas matérias-primas a Ferbasa acaba processando no seu setor de metalurgia, nos seus 8 fornos disponíveis, e transformando em ferro cromo, onde ela produz cerca de 229 mil toneladas por ano. E além disso, a Ferbasa ela tem uma produção de quartzo de cerca de 100 mil toneladas por ano e uma produção de biorredutor de cerca de 135 mil toneladas por ano. E com essa operação, a Ferbasa ela produz o ferro silício, chegando a 113 mil toneladas por ano. E além disso, temos essa parte de geração de energia com esses 92 aerogeradores, estando distribuídos em 7 parques eólicos. E olhando aqui para essa apresentação, a Ferbasa ela diz que detém 95% dos recursos de cromo das Américas. E ela cita que possui uma reserva de 40 milhões de toneladas de minério. Então, se a empresa mantiver o seu ritmo de produção atual, essa reserva ela pode se manter por mais de 75 anos. Então, percebam que dentro desses 75 anos, se não acontecer nada anormal, a Ferbasa ainda tem bastante minério para retirar, e esse ponto tende a gerar bastante pagamentos de proventos. E aqui a gente pode perceber que a África do Sul ela detém 63% das reservas, seguido do Cazaquistão e da Índia com 11%.
8%. E o Brasil fica aqui na sétima colocação com 2%, sendo que a Ferbasa, ela detém praticamente todo o recurso do nosso país. E nessa parte aqui do mercado de cromo, com ferro-cromo, a Ferbasa, ela cita que é o único produtor de ferro-cromo das Américas. E aqui nessa outra apresentação, nós podemos ver como se dá a produção do ferro-cromo. E nós vemos que ela usa o minério de cromo, a energia elétrica, o quartzo e o coque, coloca nos seus fornos elétricos e produzem o ferro-cromo de alto carbono. E esse ferro-cromo de alto carbono é a matéria-prima básica para a produção de aço inox, que é utilizado na construção civil e em utensílios gerais, como nas panelas de inox, usada na fundição para peças com conformação especial, como peças para automóveis, e aços especiais para materiais cirúrgicos e odontológicos. Então percebam que essa parte de aço inoxidável da Ferbasa é essencial para a produção de vários produtos. E olhando aqui para os produtores de ferro-silício, nós vemos que a Ferbasa, ela representa cerca de 40% da produção brasileira de ferro-silício. E percebam que o Brasil ele detém 240 mil toneladas de ferro-silício e somente a Ferbasa ela detém 95 mil toneladas. E aqui nessa apresentação nós vemos como é a produção do ferro-silício e a sua utilidade. E percebam que para produzir o ferro-silício que a Ferbasa usa é necessário a energia elétrica, o biorredutor, o quartzo e a fonte ferro, onde a Ferbasa pega todos esses materiais, leva para o seu forno e produz o ferro-silício. E esse ferro standard, passando por uma camada de refino, ele se torna o ferro-silício de alta pureza. E vejam que eles são usados na indústria siderúrgica, usados como núcleo de transformadores e como componentes de veículos. Então, a produção que a Ferbasa tem, ela é indispensável para outros tipos de indústrias. E fora isso, a Ferbasa tem uma produção florestal com cerca de 64 mil hectares distribuídos em 9 municípios da Bahia e uma área plantada de 25 mil hectares, onde a Ferbasa consegue retirar cerca de 135 mil toneladas do seu biorredutor, que é uma das matérias-primas para a produção de ferro-silício. E além de tudo, a Ferbasa tem o seu conjunto de parque eólico, que é o BW Guirapá, localizado na Bahia. Porém, perceba que esse ativo acaba dando bastante dor de cabeça na Ferbasa, onde percebam que no quarto trimestre de 2024, a geração líquida de energia da BWG atingiu 55 megawatts médios, um patamar 23,2% inferior aos 72,7 megawatts contratados para o período, ou seja, ela produziu 23% menos do que o esperado. E vejam aqui que o esperado era ser produzido 72,7, mas o que foi produzido efetivamente foi 55,9 para o quarto trimestre de 2024. Então percebam aqui que esse ativo de energia eólica, ele teve uma receita líquida de 24 milhões no quarto trimestre de 2024 e de 94,1 milhões em todo o ano de 2024. Mas se a gente for olhar aqui para os custos da energia eólica, perceba que no quarto tri de 2024 ficou em 24,1, ou seja, um pouco acima do faturamento dessa operação. E aqui a Ferbasa ela coloca a relação do custo de produção com a receita líquida de cada produto e percebam que essa parte de energia eólica ficou um pouco acima dos custos e já levando em consideração todo o ano de 2024, perceba que os custos ficaram em 97,3, um pouco acima também da receita gerada pela operação. Ou seja, essa operação de energia eólica no ano de 2024 acabou dando prejuízo para a Ferbasa, onde percebam que ela precisou de 97,3 milhões para operar e só conseguiu 94 milhões de receita. E outro ponto negativo é que a Ferbasa ela teve que fazer um aporte no valor de 9 milhões no complexo eólico BW Birapá para a regularização do índice de cobertura exigido pelo contrato do BNDES. Então, o que a gente vê é que além desse ativo dar prejuízo a Ferbasa, ele ainda vem consumindo o caixa da empresa. E o que boa parte do mercado espera é que a Ferbasa se desfaça desse ativo eólico, o que acabaria destravando bastante valor na companhia. E fora que a Ferbasa poderia pagar alguns proventos extraordinários pela venda desse ativo. E agora, olhando o desempenho operacional da Ferbasa, nós percebemos aqui que na produção de ferroligas, nesse período do quarto trimestre de 2024, ela teve uma diminuição de
3,8% da produção comparado com o terceiro trimestre. Porém, com relação à venda de ferroligas, percebam que do terceiro para o quarto tri houve um aumento de 8%. E aqui na apresentação nós vemos que houve uma alta de 25,4% no mercado externo, proveniente do aumento das exportações da ligas de cromo e uma redução de 6,4% no mercado interno, devido à redução do consumo e produção de aço no último trimestre do ano. Porém, esse aumento ressaltado pela Ferbasa é levando em consideração um trimestre para o outro. Mas se a gente pegar aqui os números mais detalhados da empresa, vamos perceber que realmente do terceiro para o quarto tri de 2024, realmente houve esses 8% de aumento. Mas na comparação ano a ano, de 2023 para 2024, houve uma redução de 1,8% no volume de vendas da Ferbasa. Já com relação à receita líquida, nós percebemos que no quarto trimestre de 2024, a receita líquida foi de 607,5 milhões e teve um aumento do terceiro para o quarto tri de 1,6%. E esse aumento na receita, na comparação trimestral, a empresa ela relata que foi por causa dos 8% do volume de vendas a mais e a valorização de 4% no valor do dólar médio praticado, onde o dólar no trimestre passado ficava no valor de 5,51 e no quarto trimestre foi para 5,73. E isso aqui acabou compensando a redução de 8,4% no preço médio de venda das ferroligas. E novamente falando do ativo eólico, perceba que esses 24 milhões aqui de receita foi proveniente da BW, da sua operação eólica, mas lembrando que o custo da operação dessa produção ficou em 24,1. E aqui a gente pode perceber que a Ferbasa ainda segue num ciclo fraco da ferroliga, tendo em vista essa redução de 8,4% no preço. E vejam que o que acabou segurando a receita da Ferbasa foi esse câmbio maior. E com relação à divisão do mercado interno e mercado externo, percebam que é praticamente igualitário a distribuição, ficando com o mercado interno 49,9% e o mercado externo 50,1%. Mas novamente, se nós pegarmos esse aumento de 1,6% no quarto trimestre de 2024, mas olharmos aqui os números gerais e que realmente do terceiro para o quarto trimestre houve um leve aumento, porém se a gente pega na ótica anual, olhando 2023 para 2024, nós percebemos que houve uma redução de 8,1% na sua receita, onde em 2023 a Ferbasa lucrou cerca de 2,4 bi e em 2024 cerca de 2,2. Só que a gente tem que se lembrar que esse tipo de empresa atrelada à mineração, siderurgia, essas empresas cíclicas, são basicamente 5, 6, 7 anos a empresa andando de lado ou até caindo. E aí, nessas empresas, a gente tem que ter paciência, porque em basicamente 1, 2, 3 anos vem um ciclo de alta e a empresa acaba entregando 300, 500% de retorno total. Então, quem tem esse tipo de empresa na carteira tem que estar ciente que tem que ter bastante paciência, porque os ciclos, eles realmente são longos, mas quando vem um boom das commodities, a empresa acaba tirando todo esse prejuízo acumulado. E uma coisa interessante da Ferbasa é que nos momentos que ela vai caindo, ela vai pagando os seus dividendos, o que vai amortizando essas quedas. E olhando aqui para a evolução dos custos de produção, percebam que houve uma redução de 6,8% no custo de produção das ferroligas, uma queda de 21,8% no custo da energia elétrica. E percebam que realmente com relação ao custo de produção, principalmente com o custo de produção das ligas de cromo, a Ferbasa vem ficando cada vez mais eficiente. E em comparação com 2023, a gente percebe que a Ferbasa realmente vem diminuindo os custos de produção. E uma coisa interessante dessa apresentação da Ferbasa é que quando um resultado ele é positivo, ele aparece nessa apresentação a comparação de 2023 para 2024. Então percebam também a importância de você olhar o detalhamento dos números da companhia. Já com relação ao endividamento e a reserva financeira da Ferbasa, perceba que do quarto trimestre de 2023 até o quarto trimestre de 2024 houve uma redução na sua reserva financeira de 39 milhões. Então aqui a gente percebe que a sua reserva financeira em comparação com o de 2023 teve uma leve queda e sua dívida saiu de 175 milhões para 424 milhões. Porém, o ponto positivo é que a Ferbasa ela possui esses 424 milhões em dívida,
mas tem 1.134 bilhões em caixa. Ou seja, se a gente pega esse valor que a Ferbasa tem em caixa e diminui pela sua dívida, nós vemos que ela tem líquido um valor de 710 milhões, já descontando a sua dívida. Então, com relação ao endividamento, nós percebemos que aqui a Ferbasa ela foi espetacular. E olhando aqui para o resultado financeiro da Ferbasa, nós vemos que na comparação entre 2023 e 2024, houve um aumento de 27,6%, saindo de 115,9 milhões para 147,9. E na comparação entre o terceiro trimestre de 2024 para o quarto tri, percebam que houve um aumento de 191,7%, saindo de 25,2 para 73,5 milhões. E ela fala que aconteceu uma atualização monetária dos créditos tributários no quarto trimestre de 2024, o que ocasionou esse acréscimo de mais de 56 milhões. Então, se não fosse essa situação de atualização monetária, o lucro da Ferbasa provavelmente seria uns 40 milhões abaixo desse reportado. E olhando aqui para os resultados consolidados, nós vemos aqui que no quarto tri de 2024 teve uma receita de 607 milhões e 2,2 bi em 2024. Temos também aqui o custo dos produtos vendidos que cresceu com relação ao ano passado e esse crescimento foi de 5,6%. Isso aqui acabou sendo um pouco negativo para a Ferbasa, mas percebam aqui que com relação ao lucro líquido, no quarto trimestre a Ferbasa entregou 126 milhões e no terceiro tri 103 milhões. Já no ano de 2024, o lucro foi de 327 milhões, o que ficou 14,4% menor do que o ano de 2023. Porém, se não fosse esse instinto de preservação da Ferbasa, de ter um caixa robusto, de sempre manter uma dívida baixa, com certeza a empresa não teria reproduzido esse forte lucro e também esse bom lucro em 2024. Então isso aqui é um ponto positivo para a Ferbasa, porque tem papéis cíclicos que tem que investir muito e quando acontece um aumento nas taxas, um ciclo de baixa, a dívida acaba explodindo, a empresa acaba reportando prejuízos e a empresa acaba deixando de pagar os proventos para os acionistas. O que não acontece no caso da Ferbasa, que continua pagando proventos e no caso desse ciclo de baixa, acaba amortizando as quedas da empresa. E outro ponto positivo aqui é que no ano de 2024, a Ferbasa ela teve uma leve redução na sua margem de lucro. Porém, perceba que ainda está numa margem ok de cerca de 14,7%. Ou seja, a cada R$100 investidos, a Ferbasa ela tem de retorno R$14,70, o que é uma margem muito boa, tendo em vista a redução no preço das ferroligas. E nessa apresentação, nós percebemos que aqui no quarto trimestre de 2023, a Ferbasa começou a melhorar no seu quesito lucro, onde percebam que no primeiro tri de 2024, ela teve um lucro de 41 milhões, no segundo tri de 57, já o terceiro tri de 104 e no quarto tri de 126 milhões. Ou seja, tri após tri, ela vem aumentando o seu lucro. Então, como eu disse, apesar do fraco ciclo da Ferroliga, a empresa ela se mantém lucrativa e, por incrível que pareça, aumentando seus lucros trimestre após trimestre. E já olhando essa apresentação no quesito proventos, percebam que em 2024 o lucro foi de 328 milhões, porém o lucro ajustado com base para a distribuição dos proventos fica em 286 milhões. E desses 286 milhões, a empresa ela repassou 174 milhões. E se a gente pega aqui esses 174 e divide pelo máximo de proventos que a Ferbasa poderia pagar, que são esses 286 milhões, perceba que ela repassou 60% do dividendo máximo que a Ferbasa poderia pagar. E se nós pegarmos aqui a nossa planilha de preço teto e filtrarmos apenas a Ferbasa, nós vemos que o lucro esperado para o ano de 2025 fica na faixa dos 400 milhões. E perceba que com esse lucro, a Ferbasa ela fica com uma margem de segurança de 25% e um preço teto de R$ 9,40. E isso levando em consideração um payout de 50%. E para finalizar, olhando aqui para o radar de dividendos inteligente do investidor 10 da Ferbasa, percebam que ela paga geralmente nos meses de junho, setembro e dezembro. Ou seja, daqui a 3 meses, a Ferbasa vai estar pagando seu primeiro provento e vejam a repetição dos meses de pagamento da Ferbasa, onde percebam que fica em junho, setembro e dezembro.
junho, setembro e dezembro. Então, muito provavelmente, em junho, a Ferbasa vai estar pagando seu primeiro provento. Então, o que a gente pode ver é que a Ferbasa, ela mantém um histórico interessante de dividendos, o que pode atrair investidores focados em renda passiva. Então, os dividendos da Ferbasa continuam sendo um atrativo importante, mas é fundamental acompanhar a evolução dos resultados da companhia. E para finalizar, nós vimos que investir na Ferbasa exige uma análise cuidadosa sobre os custos e a capacidade da empresa para manter uma produção eficiente em um ambiente econômico desafiador. E olhando para a história da Ferbasa, nós vemos que a trajetória da companhia ela é sólida, mas o aumento nos custos e a queda na margem acendem um sinal de alerta para os próximos períodos. E como eu disse, eu possuo a Ferbasa na carteira, porém é minha menor posição. Mas por hoje é isso. Se você gostou dessa análise e quer continuar acompanhando as atualizações da nossa carteira e análise de empresas, já deixa seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhum vídeo. E comenta aqui nos comentários se você já investiu na Ferbasa ou está pensando em entrar na empresa. E se você quer entender melhor como analisar ações que pagam dividendos consistentes, assista ao vídeo do card aqui de cima. E lembrando que no primeiro comentário fixado eu vou deixar essa minha planilha de preço teto e projeções para que você consiga fazer as suas projeções para os próximos anos e analisar as melhores ações do mercado. E vamos embora fazer o dinheiro trabalhar por nós.